Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar sobre quem tem mais independência: Dorothy, de O Mágico de Oz, ou Alice, de Alice no País das Maravilhas. Vem comigo. Já vou avisando que esse vídeo terá spoiler das duas histórias. Eu vou comentar sobre algumas cenas, principalmente do final do livro. Então, se você não leu o livro, os livros, e você não quer spoilers, é melhor você não assistir. Vá ler o livro e depois você volta, tá bom? Bom, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque, pra quem me acompanha sabe que eu tive que escrever duas essays, e o tema dessas duas essays foi gênero na literatura, então como a figura feminina, particularmente, é retratada na literatura, e sobre character agency, que é a capacidade do personagem de tomar decisões dentro da história. E eu vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre o que eu achei, sobre as minhas conclusões após ler esses dois clássicos. Espero que vocês gostem. Primeira coisa é, eu nunca tinha lido O Mágico de Oz na vida antes dos 25 anos, e foi uma experiência bem bacana, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado melhor quando eu era mais nova, talvez, não sei, né? Alice no País das Maravilhas eu já tinha lido duas vezes, então essa foi a minha terceira leitura, e eu ainda acho que é um dos melhores livros infantis que eu já li na minha vida, e na verdade é um livro que... Será que é um livro de literatura só infantil? Não sei, né? Não sei, dá pra gente tirar várias coisas daqui. Mas enfim, por que então que eu selecionei essas duas personagens particularmente para comparar? Primeira coisa, eu queria duas personagens femininas protagonistas, né? Que fossem crianças, e eu queria que fossem livros famosos, livros que foram adaptados para o cinema, são presentes na nossa cultura pop até hoje e tudo mais. E aí eu também queria livros que tivessem sido escritos no século XIX. Eu sei que O Mágico de Oz ele foi escrito, na verdade, em 1900, o que já caracterizaria ele para o século XX, mas mesmo assim eu acho que ele carrega muitas influências do século XIX, inclusive muitas influências, talvez, de Alice no País das Maravilhas. E detalhe que os dois autores que escreveram histórias, né, sobre duas meninas e a visão dessas duas meninas sobre esses mundos particulares são homens. Então eu fiquei bem interessada em fazer essa comparação e ver como que esses dois universos afetam essas meninas, enfim, qual é a capacidade delas de desenvolver independência. Não me cancelem se vocês gostam de algum desses livros e eu falar alguma coisa que vocês não concordam. Tudo bem vocês não concordarem, não precisa ser agressivo nos comentários, enfim, vamos só discutir as nossas visões, conversar como pessoas civilizadas, certo? E é isso, vamos lá para a análise. Beleza, então a primeira coisa que eu reparei lendo esses dois livros é que a Alice, ela tem muito mais curiosidade, ela é muito mais investigativa, ela tem essa característica muito mais forte dentro dela do que a Dorothy. Tanto que no começo já, quando a Dorothy é levada pelo tornado, ela decide dormir durante a viagem, ao passo que a Alice, ela quase dorme, mas ela fica se perguntando o que tá acontecendo, o que são aqueles elementos naquele buraco que ela caiu, porque tem várias coisas acontecendo, né, enquanto ela vai caindo, vários objetos aparecem e tudo mais. E a Alice começa a se perguntar, né, wonder, she starts wondering. Isso foi uma coisa que eu argumentei bastante nessas essays. Como a curiosidade, ela faz com que um personagem possa desenvolver mais independência só pelo esse simples fato de ser investigativo. Então eu até argumentei um pouco sobre a jornada do herói, do Campbell, e o Campbell ele menciona que há a possibilidade do herói, ou nesse caso da heroína, de recusar a chamada pra aventura, né? A primeira coisa que acontece na jornada do herói é essa chamada para a aventura. E a Alice, eu acho que ela aceita muito bem isso, ao passo que a Dorothy, ela só decide dormir. E o Campbell também fala que quando o herói ou a heroína recusa essa chamada pra aventura, ele se coloca muitas vezes numa posição de vítima ou de precisar de ajuda e de auxílio de outros personagens secundários ao longo do processo. E eu vi isso acontecendo demais em O Mágico de Oz. Primeira situação, por exemplo, que isso acontece é quando a Dorothy chega em Oz e ela encontra a bruxa boa, né? E a bruxa boa fala pra ela, pra você voltar pro Kansas, você vai precisar encontrar Oz e vai precisar entrar nessa aventura e tudo mais.
e ela já pede ajuda, já fala, você pode ir comigo? Então ela não quer fazer as coisas sozinha, ela tá assustada, enfim. E é lógico, né, que uma criança, se a gente fosse considerar, né, possivelmente estaria assustada. Mas não é o que acontece com a Alice. Quando ela chega nesse universo, a primeira coisa que ela não encontra alguém já de cara, então ela está sozinha. E ela já começa ali a tomar as próprias decisões de comer o bolinho que vai fazer ela diminuir ou de tomar a poção mágica que vai fazer ela aumentar de tamanho. E a Alice, pra quem lê o livro, vai perceber que ela fica refletindo e se perguntando toda hora, fica usando esse raciocínio lógico, que é uma coisa que veio muito do autor também, né, o Carroll. Ele era professor, acho que de lógica, de matemática, alguma coisa assim. Enfim, a gente vai prestar atenção, vai perceber que a Alice, ela tem muito mais essa natureza dela de ser curiosa, ficar curiando no universo ali, né? Mas com um certo cuidado. Então isso que, na minha opinião, deixa a Alice muito mais interessante como protagonista do que a Dorothy. Então, além da curiosidade ser um fator que, na minha opinião, vai ajudar essas personagens a desenvolver ou não a independência durante esse processo, porque a jornada do herói não é nada mais, né, que o amadurecimento desse herói após ter passado por todas essas aventuras, por todos esses estágios, de acordo com Campbell. Então, além da curiosidade ser um fator extremamente importante, outra coisa é: essa personagem vai fazer a jornada dela sozinha ou ela vai ter auxílios sempre? Então, por exemplo, a Alice, ela não tem uma crew, né? Ela não tem, tipo, um grupo de amigos que vai ajudar ela ao longo dessa história. É lógico que se você olhar para alguns filmes e tudo mais, pode haver uma diferença aí na interpretação, enfim. Mas se tratando do livro, a Alice, principalmente o primeiro livro, porque eu só analisei esse, ela não tem um grupo que vai ajudar ela nas tarefas e ajudar ela a tomar essas decisões. A maioria das decisões é tomada por ela sozinha. Ao passo que a Dorothy, ela vai encontrando o Scarecrow, que é o espantalho, depois o Tin Woodman, que é o Homem de Lata, e por fim o Cowardly Lion, que é o leão que não é corajoso, né? Então, eu também percebi um pouco dessa questão da Dorothy às vezes ser quase um personagem secundário, da mesma forma que esses outros três são. Então, eles quase são... É quase como se o grupo fosse o personagem principal. E aí, eu cheguei à conclusão de que, como a Dorothy teve muito auxílio em várias situações, ela não conseguiu desenvolver uma autoridade muito grande ao final da história. E eu já vou comentar um pouquinho sobre isso também. Então, por exemplo, eu vou listar algumas situações básicas só para vocês entenderem por que eu cheguei a essa conclusão. Quando a Dorothy, ela se encontra naquela situação com os Winged Monkeys, que eu não vou saber a tradução agora, mas são aqueles macacos voadores que atacam ela, né, e a turma dela, ela simplesmente fica parada com o Toto, o cachorrinho dela, o Totó, né, sei lá, enquanto os outros três estão ali tentando lutar contra os macacos e tudo mais, e ela não faz nada, ela fica, tipo, paralisada. Ou, por exemplo, quando eles estão atravessando aquele campo de flores, né, e as flores, elas causam um efeito de sono nos personagens, e aí a Dorothy, ela tem que ser carregada pelo espantalho e pelo Homem de Lata pra longe, né, das flores, pra que ela acorde de novo e tudo mais. E o Baum, que é o autor desse livro, ele sempre usa adjetivos que remetem à delicadeza, à fragilidade, quando ele está falando da Dorothy. Então isso também é um ponto importante pra gente considerar. Fora que, né, esses três personagens, eles são personagens não humanos, mas eles são do sexo masculino. E aí eu fiquei me perguntando por que a Dorothy teve tanto auxílio do sexo masculino ao longo da jornada dela. E a mesma coisa acontece, por exemplo, depois que ela encontra o mágico, lá no final do livro. Se você não quer saber spoilers, então não assista essa parte. Mas lá no final do livro ela vai descobrir, né, que o mágico é um charlatão e ele também tá tentando voltar pra casa dele, ele não quer mais ficar em Oz. E aí ele fala, né, eu quero voltar, eu tenho um plano e tal, e a Dorothy fica louca, tipo, ai, eu posso ir com você? Como se ela dependesse dele pra encontrar
o caminho de volta pro Kansas. Então, sei lá, eu sinto que essa constante necessidade da Dorothy de precisar ajuda fez com que ela, no final, não conseguisse desenvolver muita independência. E aí a gente pode argumentar, por exemplo, quando a Dorothy recebe a incumbência de destruir a outra bruxa má, né? Ela vai e ela, de fato, destrói a bruxa má, jogando um balde de água nessa bruxa. Só que, se vocês forem parar pra pensar, logo que ela joga o balde de água, por mais que ela esteja brava com a bruxa, porque a bruxa começou a fazer coisas que ela não gostava, usar ela meio que de empregada e tudo mais, ela pede desculpas pra bruxa. A bruxa fala, o que você fez? Olha o que você fez comigo. E ela se desculpa pelo ato violento dela e impulsivo dela de ter jogado água na bruxa, né? Então, assim, até quando ela faz uma coisa que ela deveria fazer, ela pede desculpa. Então, what? O que tá acontecendo? E se a gente reparar com a Alice, por exemplo, que ao final do primeiro livro, logo antes dela acordar, ela começa a desafiar o rei e a rainha no tribunal falando, this is nonsense, não faz sentido isso. E assim, a rainha de copas, ela é temida por todo mundo porque ela ordena que todo mundo fique sem cabeça, entendeu? Que todo mundo seja decapitado. E a Alice, depois de passar por todas as aventuras, ainda desafia a Rainha de Copas e o Rei, fica com o posicionamento dela. Então, olha a diferença que essas duas personagens passaram, né, durante a história. E é por isso que eu acho que a Alice, ela é uma personagem que influencia, principalmente jovens leitoras, de uma melhor forma, do que a Dorothy. Eu acho que a Dorothy é muito vítima, eu cansei dela, não gosto. E outro detalhe pra mostrar pra vocês que a Dorothy, ela não desenvolveu essa independência durante a jornada de heroína dela. No final do livro, quando ela encontra de novo a bruxa boa, mesmo depois de todas as provações, de todas as aventuras, ela ainda precisa perguntar pra bruxa boa como que eu posso voltar para o Kansas. E aí a bruxa boa fala pra ela, a resposta estava com você o tempo inteiro. Porque no início do livro, a casa da Dorothy, ela cai sobre uma das bruxas más. E aí, como consequência disso, a bruxa boa decide dar o sapato da bruxa má para a Dorothy. Então ela vai usando esse sapato ao longo da jornada inteira. Só que ela nunca se pergunta como a Alice faz, she never wonders. Ela nunca é curiosa o suficiente pra saber, pra se interrogar pra que servem aqueles sapatos. Porque assim, são sapatos de uma bruxa. Eles devem ter algum poder especial, né? E aí ela precisa perguntar pra bruxa boa qual é o poder do sapato e como ela pode voltar pro Kansas. E aí a bruxa boa fala, esses sapatos, eles podem te levar pra onde você quiser, pra onde você desejar. Então você poderia ter voltado pra sua casa desde o início da história, sem ter passado por tudo isso. Mas você não foi curiosa o suficiente, né? Isso é fala minha, tá? Mas você não foi curiosa o suficiente para se perguntar quais são os poderes desse sapato? O que eu poderia fazer com esse sapato? Um sapato de uma bruxa? Então, assim, sei lá, a Dorothy, essa falta de curiosidade dela custou muito pra ela, né, nessa história, queridinhos. Porque ela queria ir embora desde o início e não pôde porque ela não foi curiosa o suficiente. Outra coisa, por exemplo, que também caracteriza a Alice como uma heroína que queria fazer parte dessa história, né? Ela, ao invés dela ficar querendo voltar o tempo inteiro pro lugar de onde ela veio, ela fica querendo investigar. Ela quer conhecer os personagens, ela quer conhecer os animais diferentes, ela prova das coisas, das plantas, das bebidas, das comidas dentro de Wonderland, do País das Maravilhas. Ao passo que a Dorothy, ela, durante a jornada inteira, o objetivo dela, é claro, é voltar pro Kansas. E não é nem porque ela quer voltar pro Kansas, é porque o tio e a tia dela estariam preocupados com ela. Então ela só queria voltar para ser uma boa menina, para agradar os tios dela, e não porque ela realmente queria estar de volta no Kansas, né? Em Kansas ou no Kansas. Ai, meu Deus. Eu fiz letras e não sei usar uma preposição. Enfim. Então, assim, gente, é lógico que eu aprofundei muito mais essa análise e essa comparação das duas nas minhas essays, né? Eu usei teorias, eu usei pensamentos de estudiosos na área da literatura
para basear, né, embasar as minhas afirmações. Mas aqui eu não vou ficar falando tudo isso. Mas eu acho que, assim, vale a pena se você não pensou nisso, se você gostou desse assunto e se você gostaria de discutir um pouco mais, eu acho que vale a pena ler os dois romances sob esse ponto de vista que eu propus aqui. Caso você discorde ou caso você concorde, enfim, pra gente fazer essa discussão bacana. E eu também gostaria de saber o que vocês acham, né? Se vocês concordam com o meu ponto de vista, se vocês acham que não, que a Dorothy é perfeita, que ela desenvolveu sim independência, blá blá blá. Então eu acho que seria uma discussão bem bacana pra gente fazer aí nos comentários, né? Ou se você quiser vir falar diretamente comigo lá no Instagram, fique à vontade também. Mas é isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de algumas dessas conclusões que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações. Me sigam lá no Instagram, @literalter e @lijaalter. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau!